Shalom, ciência, que eu sou Alf, oferecimento da Igreja de Jesus, neste 21 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira, vamos fazer um esboço da sessão 3 de Apocalipse 8, 9, 10 e 11. Vamos falar no capítulo 3 das orações dos santos, levada pelo anjo diante do altar de Deus, e das 4 trombetas que destroem um terço da terra, do mar, das naus e das trevas, da luz e das fontes das águas. Também no capítulo 9 vamos falar sobre os gafanhotos torturadores do demônio Abaddon, Apolion, a guerra do Eufrates, o Armagedon, os trovões, no capítulo 10, os 7 trovões, o mistério de Deus, que é a palavra Apocalipse, né? É revelação do mistério de Deus. Então aqui está a causa do nome do Apocalipse, mistério de Deus, mistério. O livrinho, que será um Novo Testamento, que será pregado a muitas nações, que vai ser fechado o Novo Testamento. E no capítulo 11 vamos falar os 3 anos e meio das 2 testemunhas, Moisés e Elias, com o arrebatamento deles, no meio da semana de Daniel, capítulo 9, e a arca vitoriosa, o anúncio do galardão de todos os santos e do juízo divino final contra a Babilônia. Então vamos à leitura da seção 3 de Apocalipse, capítulo 8, 9, 10 e 11. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Lembre-se aqueles 7 anjos que estão em pé diante de Deus Todo-Poderoso, os 7 Espíritos de Cristo que estão diante dos 7 castiçais da igreja. Ali se reúne todo o poder divino, da onipotência divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dada muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-lhe o fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aqui vemos claramente a intercessão diante do trono de Deus, levada pelos anjos de Deus, das orações dos santos. Então os anjos de oração de todos os santos sobre o altar que está diante do trono. E isto então foi levado pelo anjo. Repare que aqui o anjo está levando as orações ao altar de todos os santos. Então aqueles que estão, já fomos arrebatados da igreja, e aqueles que ficaram ainda na semana de Daniel, na grande tribulação. Todos os santos estão orando pela igreja como um todo, na terra e no céu. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo de fogo misturado com sangue, e foram tirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Imagina só a destruição. Agora tivemos um incêndio na Austrália terrível, cenas apocalípticas, o povo todo na praia, e aquela fumaça, aquele fogo, sem poder voltar para suas casas. Imagina com um terço da terra queimada. Segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi tirada do mar. Uma terça parte de mar se transformou em sangue, morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Veja o que vai haver no mundo. A terça parte das embarcações foram destruídas. E aí? Como é que a Ásia vai comer o grão da América, da África? A fome que vai haver, que vai espalhar a crise econômica no mundo globalizado. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terra.
terça parte dos rios sobre as fontes das águas. O nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. Muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então a água doce, um terço da água doce vai estar comprometido. Imagina o sufoco. Imagina a aflição que vai haver nessa grande tribulação. A igreja não estará mais, portanto, aqui. Já foi arrebatada. Ficou o remanescente para ser salvo nesta grande tribulação. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então eu vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Então você vê que o mar em sangue é em Êxodo. As trevas é uma praga de Êxodo, então está relacionada com Israel. Esse período Israel vai sofrer muito, e a humanidade, mas Jacó será livre da angústia. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Antes de falar sobre os gafanhotos de Abaddon, os tormentos, as torturas de Abaddon, nós vamos voltar um pouco sobre essas 4 primeiras trombetas. Veja, Israel tem tecnologia para produzir no deserto. E ela vai, com essa tecnologia, sobreviver a essa hecatombe mundial. Parece que ela já está se preparando tecnologicamente para essa época da semana de Daniel, da angústia de Jacó. Está profetizado em Jeremias, Daniel capítulo 9. E foi dado poder aos gafanhotos, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na terra, na testa, também não lhes foi permitido que os matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses. E seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém naquele dia. As pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá dela. Os gafanhotos de Abaddon torturarão aqueles que não têm o selo de Deus. Então veja, aqueles 144 mil foram selados com o selo de Deus, e outros que eles evangelizaram, de todas as nações, tribos, podem escapar, de Israel também. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, os dentes eram como dentes de leão. Tinham coraça com coraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Seria drones globalistas para torturar também as pessoas. Esse demônio com os globalistas aí, da Babilônia, da grande Babilônia, ou seriam gafanhotos espirituais mesmo, seres extraordinários, né? Que viriam do inferno, desses abismos de enxofre, de vulcões, etc., onde está o reino do Hades, das trevas, das profundidades da terra. Terríveis escorpiões terão forma, aparência com dentes, cabelo de mulher, com dentes de leão, e todos saberão que não se trata de algo natural, mas de algo diabólico, da morte dos demônios, da morte, do inferno, da destruição de Abaddon. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Então vai acontecer 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então 5 meses vai haver essa tortura dos gafanhotos de Abaddon. Os seres apocalípticos satânicos. O sexto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro,
se encontra na presença de Deus, dizendo ao seu anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados no tal grande rio Eufrates. Então aí, depois de todo esse tormento, de toda essa aflição, haverá a guerra mundial, global. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a ordem de Meisone, para que matasse a terça parte da humanidade. Hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas. A Segunda Guerra teve 60 milhões de vítimas. E foi terrível, foi infernal a Segunda Guerra Mundial. E essa do Eufrates, do Armagedon, exterminará 2 bilhões de criaturas humanas. O número do exército da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, eu ouvi o seu número, 200 milhões. Isso aí pode ser de muçulmanos, islâmicos e dos seus inimigos, que haverá divisões entre os globalistas e haverá guerras entre um bloco globalista e outro, os comunistas, os islâmicos e as democracias ocidentais. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo e jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos. Foi morta a terça parte da humanidade. Parece tanque de guerras, né? E enxofre é de pólvora, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeça, e com elas causavam dano. Então o que João viu parece que pode ser também tanques de guerra. Assim, os gafanhotos de Abaddon podem ser drones, numa estranha opressão da humanidade. Tudo isso inspirado e programado e industrializado por Satanás. Abaddon, esse demônio Abaddon, o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, e os de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem de seus frutos. Vamos ver essas teorias de gêneros aí, né? De gêneros dos comunistas, dos esquerdistas, que não querem ceder de jeito nenhum a essa loucura, a esse satanismo. E você vê aí os narcotraficantes, os homicidas, a criminalidade no mundo todo. E a feitiçaria das falsas religiões, hindus, budistas. Então, as imoralidades pornográficas e imoralidades cultuais, a yoga, tantra, né, e tantas outras imoralidades e pornografias, a humanidade vai mergulhando nesse tempo da grande tribulação sem fazer penitência nenhuma. Mas haverá alguns selados que irão sobreviver e ainda se salvar. Vi outro anjo forte, porque nós defendemos aqui o entendimento que quando chegar no capítulo 11, das 2 testemunhas, haverá um arrebatamento também. Não é o arrebatamento nosso. A nossa é antes da grande tribulação, mas haverá um no meio das 7 anos da tribulação, com as 2 testemunhas, né? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, como arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz como um ruge de um leão. E quando ele gritou, 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Logo 7 trovões falaram, e eu ia escrever, mas eu vi a voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vinha em pé sobre o altar, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou: por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora mais nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Então aqui o Apocalipse vem cumprir o mistério de Deus, que os profetas anelavam, como diz os apóstolos, a entender, e os anjos também. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore,
No seu estômago será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo, devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui eu entendo como o Novo Testamento que vai ser entregue a João, nessa oportunidade, selado. E ele, como cordeiro, ele tem a autoridade de tomar o livrinho da mão do anjo que está com o pé sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, no mundo todo, com poder sobre o mundo todo, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram o santuário, mas deixe de lado o ato exterior do santuário e não o meça, porque este átrio foi dado aos gentios. Por 42 meses pisaram a cidade santa, darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aqui o anticristo vai tomar o santuário de Deus, vai pisar o santuário de Deus, como fez Etíope Epifânios. Por 3 anos e meio, aí os macabeus tomaram numa guerra do rio Orontes e expulsaram Antíoco Epifânio de Israel. Isso foi alguns séculos antes de Cristo. São estas as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano da boca dessas testemunhas, sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então Elias e Moisés provavelmente descerão nessa época para socorrer Israel e Jacó na sua angústia nos 7 anos de grande tribulação com o anticristo, na sua aliança que eles fez, mas ele quebrará a aliança matando as 2 testemunhas, Elias e Moisés. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformar em sangue. Esse é um dom que recebeu Moisés, se lembra lá no Êxodo. E fogo do céu foi Elias que recebeu, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então a gente supõe que seja Elias e Moisés, porque primeiro Judas falou sobre o corpo de Moisés disputado por Miguel e o demônio, o diabo, e nós sabemos que Elias foi arrebatado, lá no livro de Reis, para o céu vivo, né? Então, para esse momento, eles foram arrebatados e o corpo de Moisés foi preservado. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, fará guerra contra elas. A besta vencerá, matará os testemunhos e os cadáveres, ficando estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, ali, Israel, Jerusalém vai estar como aquela passeata gay, orgulho gay, e Egito, cheio de magia, feitiçaria, bruxaria, nessa época do anticristo, que é o príncipe da bruxaria, da enganação, da prostituição espiritual e da idolatria. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Repare, os que habitam sobre a terra, agora não é só um império, as províncias de algum império, mas é a terra inteira. Haverá transmissão celular, todos eles na mão verão as 2 testemunhas sendo mortas e trocarão presentes e se alegrarão, porque eles tentarão continuar os ganhos e os lucros da grande Babilônia comercial no mundo. Mas depois de 3 dias e meio entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. Então eles se levantam e ressuscitam dos caixões. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vindo do céu, dizendo: subam para cá. Então eles são arrebatados para Cristo, para Deus. E eu creio que aqui pode também aqueles selados ter sido transformados nesse momento para o céu. E aí vão ficar na terra na segunda metade da semana de Daniel, da grande tribulação, vão ficar aqueles que não irão mais ser arrebatados, não irão mais ter corpos celestes, a não ser depois dos 1000 anos,
no juízo final, se tiverem no livro da vida. E subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. Então, 7.000 pessoas morrerão no terremoto em Jerusalém nessa época. Será um sinal, como Elias, que 7.000 não dobraram os joelhos a Baal, aqui 7.000 serão mortos pelo terremoto do juízo de Deus. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então haverá ainda pessoas que darão glória ao Deus do céu. Depois desse terremoto e do arrebatamento do remanescente de Jacó, da igreja dos selados. Passou o segundo ar, eis que sem demora vem o terceiro ar. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E já concluindo, capítulo 11, e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono de Deus prostraram em seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, por poderoso que és e que eras, que assumiu o poder e passaste a reinar. Na verdade, não se escurecer, porém a tua ira, determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, forte chuva de granizo. Aqui aparece a arca da aliança. É interessante que o pastor adventista Ron Yatt, que descobriu sob o Calvário, na caverna de Jeremias, a arca da aliança escondida, e não pôde tirar, e ninguém mais pode voltar lá nessa caverna, nem encontrá-la mais. Ela está escondida. Os anjos disseram que ele não tiraria, ele apenas iria vê-la. Mas quando se revelasse o anticristo, ela seria mostrada na terra. Então talvez aqui apareceu no céu e ela vai aparecer na terra, como está escrito aqui no versículo 19 do capítulo 11. Então, se você não aceitou Jesus, veja a movimentação dos globalistas do Brasil, especialmente, dessa situação de conflito ideológico, dessa situação de conflito cultural, cristão e anticristão, a Amazônia, tantas questões econômicas, e o mundo globalizado dos investimentos, do dólar disparando. Veja a situação que nós estamos vivendo. Se você não aceitou Jesus, aceite-o agora, antes que ele manifeste a sua vinda para juízo sobre aqueles que não forem arrebatados antes dessa grande tribulação. Vão ficar e sofrer pelo menos estas 7 trombetas, se não aceitarem Jesus agora. Aceite, portanto, Jesus em seu coração, siga a sua palavra, coma a sua palavra todo dia, para alimentar o seu espírito, sua alma e seu coração. Creia em Senhor Jesus, no seu sangue da cruz, que nos livra desta ira vindoura, como nos disse os apóstolos. Agora, aceite Jesus, faça oração, aceitando com sua boca e confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus conosco, Emmanuel, juiz e Senhor, e você apenas um escravo, apenas um servo dele, livre do pecado, livre da servidão, da escravidão, do pecado e do mundo, e agora servo do Senhor, mas também, depois de servo, você é irmão, você é filho do Senhor Jesus, filho de Deus com ele, por herança. E você se afastou com Jesus por causa de alguma dúvida, por causa de alguma ofensa da igreja, do irmão. Levante-se, reconcilie-se com seu irmão, reconcilie-se com a igreja. Procure a igreja verdadeira do Senhor Jesus, da sua palavra, da sua doutrina, e aceite novamente o Senhor Jesus na sua vida e siga a sua palavra. E você que precisa de uma cura, de uma libertação espiritual, de demônios, de doenças, de aflições, de problemas financeiros, econômicos, familiares, pessoais, que abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e amém. Que vos falou alto, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Shalom Hashem, paz do Senhor.